O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, CV e PCC, vão ser classificadas como organizações terroristas estrangeiras a partir da semana que vem, dia 5 de junho. Estamos tratando desse assunto desde o começo dessa edição do CNN Prime Time, com a nota, citando principalmente a nota do Departamento de Estado americano, que não trata de ações específicas sobre o que mudaria na relação com o Brasil. Mas, segundo o governo Trump, está escrito na nota, a influência e redes ilícitas das facções se estendem muito além do Brasil, por toda a nossa região, cita a nota do governo americano, e para dentro do nosso país, ou seja, para os Estados Unidos. Exatamente sobre esse assunto, eu converso agora com o professor da FGV, especialista em segurança pública, Rafael Alcadipani, sempre com a gente aqui no CNN Prime Time. Rafael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, nos explicando um pouco mais sobre esse assunto. E acho que para começar, essa frase do governo americano, a influência e redes ilícitas das facções brasileiras se estendem muito além do Brasil, mas por toda a região e para dentro dos Estados Unidos. Qual é a comprovação ou qual o tamanho realmente dessa influência de ação do PCC e do Comando Vermelho lá nos Estados Unidos? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite para quem está nos assistindo. De fato, isso é algo que não é tão comprovado especificamente no caso dos Estados Unidos. Existe, evidentemente, a presença do PCC, principalmente de elementos que fazem tráfico de armas para o Brasil, mas a notícia que a gente tem é que cocaína brasileira ela vai mais para a Europa, para o norte da África, até mesmo para a Oceania e Ásia, uma vez que os Estados Unidos estão do lado de um dos maiores atravessadores de cocaína do mundo, que é o México, né? Uhum. Então, assim, a presença do PCC, ela existe nos Estados Unidos, ela é muito proeminente na região, a gente sabe, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, no Paraguai, ela tem alças aí, presença no norte da África, na Europa, e nos Estados Unidos, em comparação com essa presença nesses outros lugares, ela é menor, ela é diminuta. Do ponto de vista de organização criminosa com ligações com o sistema financeiro do Brasil, eu pergunto qual o tamanho dessa ligação, principalmente do PCC, talvez, mas citando o Comando Vermelho também, se o senhor quiser estender isso, e o quanto nós conseguimos efetivamente combater essa ligação. Olha, Márcio, aí está um problema grave, né? A gente já viu que teve uma operação hoje que foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, pela Receita Federal, dando continuidade a carbono oculto, e a gente vê que, infelizmente, a presença do PCC, principalmente, e do crime organizado no sistema financeiro brasileiro, ele é grande. Ele é grande porque o PCC gera muito recurso, gera muito dinheiro, porque ele é uma empresa de logística de cocaína, além de praticar outros crimes, ele precisa lavar esse dinheiro. Ele tem se utilizado de fintechs para fazer essa prática. E isso, infelizmente, acabou contaminando, sim. É claro que não é o sistema inteiro do financeiro brasileiro que está contaminado, a economia toda brasileira que está contaminada, mas há parcelas importantes, sim, que sofrem essa contaminação, como a gente viu no caso dos combustíveis, e isso gera danos econômicos para o Brasil, tanto nacionais quanto internacionais. Eu talvez não tenha feito a principal pergunta, se você, e a pergunta é tão simples, mas eu sei que é difícil talvez de ser uma resposta concisa como a gente exige no tempo de televisão. Mas qual é a sua visão? Você é a favor ou contra essa designação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas? Olha, Márcio, essa é uma decisão soberana do governo dos Estados Unidos que acabou fazendo essa decisão, a respeito da qual a gente pode comentar, né? O governo dos Estados Unidos decide como ele vai designar ou não. Se a gente for pegar nos termos da legislação brasileira, eles não são organizações terroristas, né? Eu acho que tem uma dimensão de que o Brasil negligenciou esse problema nos últimos 20 anos, as facções cresceram de forma desordenada no Brasil, existe uma infiltração expressiva de Comando Vermelho e PCC na economia brasileira, na sociedade brasileira, que foi negligenciada, assim, pelas autoridades brasileiras. Isso acaba abrindo flanco para que a gente sofra esse tipo de sanção, esse tipo de situação que está acontecendo agora. Agora, eu não sei se isso vai alterar em muito, eu não acredito que essa designação por si só vai resolver o problema das facções criminosas do Brasil. A gente espera que, assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu espero que essa designação faça com que aumente a colaboração entre as autoridades brasileiras e as autoridades americanas. Os Estados Unidos têm muito que ajudar o Brasil nessa questão de fluxos financeiros, até mesmo de preparação das nossas polícias, das nossas forças armadas, para fazer esse enfrentamento mais efetivo no que diz respeito à inteligência do crime organizado. É preciso, então, que a gente
que a gente use essa situação para que a gente possa conseguir mais recursos, conseguir mais equipamentos, conseguir mais troca de inteligência, para que a gente possa melhorar um pouco essa situação que está no Brasil, porque a gente não vai resolver isso sem uma integração regional com os países da região, com os Estados Unidos, com os países da Europa. O E a crime gente organizado se transformou numa ameaça transnacional, que precisa de uma resposta transnacional para a gente poder resolver o problema. Agora, é claro que também isso está contaminado pelo calendário eleitoral, como a gente está vendo. Desculpa, eu quase cortei você 2 vezes, inclusive na vez que eu ia te pedir desculpa e você continua a falar. Peço desculpas mais uma vez. Mas só para ficar claro, como a gente poderia melhorar então essa relação? Porque na visita do presidente Lula, estiveram com o presidente na comitiva que foi para Washington, o ministro da Justiça, diretor-geral da Polícia Federal, aparentemente de nada adiantou essa visita, né? Eu acho que isso. E aí a gente entra num jogo que é um jogo geopolítico, né, de disputas geopolíticas e de pressões internacionais no que diz respeito a essa questão. Essa questão tem uma questão que é de segurança pública, de enfrentamento às facções, mas também tem uma questão de poder na região, tem uma questão mais complexa aí colocada. Agora, Márcio, acima de tudo, a gente precisa exigir das nossas autoridades, ainda mais nesse momento eleitoral, de um enfrentamento claro, efetivo, longe das disputas partidárias e das rinhas políticas que a gente tem assistido. A gente precisa de um plano nacional sério e consistente de enfrentamento ao crime organizado, que englobe a federação, que englobe os estados e que a gente pare de brincar com coisa séria. O Brasil está brincando com coisa séria com a presença das facções criminosas. A gente precisa tratar isso de forma profissional, séria e decidida, e esse é o momento correto, quando a gente está nas vésperas das eleições, para exigir que o próximo governo federal e os próximos governos estaduais encarem isso como prioridade zero da nova agenda do Brasil que vai surgir no ano que vem. Só para falar da questão financeira, que você mesmo colocou como uma das mais graves, a gente percebe isso. Você citou, e nós falamos aqui também no começo desse jornal, com o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, que relembrou a célebre pelos bons resultados obtidos e pela ação quase que inédita de órgãos estaduais de São Paulo com órgãos federais na fiscalização e no descobrimento de fintechs que lavavam dinheiro do tráfico. Mas sabemos que são poucas operações assim. O que precisa mudar nessa área específica para a gente ter um controle melhor disso? Precisa ter mais cooperação entre as agências que estão aí, os ministérios públicos estaduais, a Polícia Federal, o governo federal, a Receita Federal tem praticado um papel importantíssimo de inteligência para essas operações. Eu acho que um dos fatores que ajudou muito na mudança do que está acontecendo foi a Receita Federal estar mais atuante, fornecendo inteligência financeira para os investigadores do Ministério Público. Então a gente precisa institucionalizar esse modelo e aprofundar esse modelo de colaboração, porque é só assim que a gente vai enfrentar o crime organizado. E, Márcio, não dá para ficar só no Brasil, a gente tem que envolver os países da região, tem que envolver os países do mundo, porque o crime hoje é multinacional, não está mais restrito ao Brasil.